Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma quinta-feira, dia 5 de março de 2026. Pois é, o ano só está começando, né? Apesar de ser um ano mais curto, né? Venho dizendo repetidamente que agora em menos de 100 dias as coisas vão acontecer de uma maneira como nunca foi tão rápido, acho que na história da humanidade, né? A humanidade está num período que tudo é muito rápido por causa do desenvolvimento da tecnologia, das comunicações, né? E é o seguinte, a nova, ela está descambando do poder, a velha non, né? E muitos não aceitam, estão realmente chocados. Entre esses muitos que estão realmente chocados, de todos esses globalistas, eu cito o diretor, né, o líder da ONU, Antônio Guterres. Ele está chocado, ele está dizendo para todo mundo que o mundo virou selvageria, né? Porque tudo que a NON demorou décadas para fazer, a nova está desfazendo de um ano para cá, né? Com a caneta do Donald Trump, que lidera esse movimento. Quando tinha o Vladimir Putin se segurando, você não via tantas mudanças. O máximo que ele conseguia fazer é evitar que os globalistas dominassem a sua Rússia, né? O Xi Jinping, o máximo que ele podia fazer é seguir algumas regras, não deixar os globalistas dominarem completamente também a China, embora eles tenham feito muitos investimentos lá nas últimas décadas, né? Mas quando chegou o Trump e completou o trio, aí a coisa virou, né? E tá todo mundo acompanhando. A gente já diz isso lá no canal, né? O Trump tem que voltar para botar para quebrar. É a única maneira da humanidade vencer o conflito do cume da montanha. E eu não sei se ele ouviu Geopolítica e Operação Retomada, mas ele está fazendo tudo que eu imaginei que ele deveria fazer, né? E numa velocidade espetacular. Porque agora o que ele está fazendo? Desmantelando completamente toda a rede de terrorismo que está no entorno do Irã, né? E acabando com o regime do Irã. Afundou a marinha iraniana lá para o fundo do oceano. Mandou mais de 9 navios da marinha iraniana, dizimou a marinha iraniana em 6 dias de guerra, de conflito, né? No primeiro dia já pegou o líder supremo, que é para mostrar poder. Ali, ó, vamos pegá-lo no primeiro dia. Pumba! Já pegou o líder supremo, já deixou acéfalo o comando do Irã. Não é para brincadeira que ele veio, não é para brincar, é para desmantelar toda a New World Order, globalista, e está desmantelando a uma velocidade que está
todo mundo chocado. O Jeffrey Sachs está desesperado, que é um economista aí ligado aos Rockefellers, né, aos Rothschilds, está desesperado, atacando o Trump para tudo quanto é lugar. Os democratas estão completamente enrolados no caso do Epstein, né, do Jeffrey Epstein, né, com o Trump que estava infiltrado lá dentro, entregou tudo. Foi ele, eu já disse aqui no canal, foi ele que denunciou o Epstein lá atrás, há mais de 15 anos atrás, né, em 2006, na verdade, quase há 20 anos atrás ele denunciou o Epstein, que foi preso lá em 2008 por causa das denúncias do Trump, né? Estava infiltrado, foi infiltrado pelas forças militares norte-americanas lá dentro. A esquerda diz que ele participou porque não sabe desse detalhe, né? Que ele sempre foi um homem dos militares, era comandado no seu primeiro governo, depois se rebelou, mas foi comandado pelo general James Mattis, né? O famoso Mad Dog, né? Naquele primeiro mandato dele de 2017 a 2020. Depois o James Mattis também não quis saber dele, eles brigaram, né? Acho que outros generais estavam envolvidos aí também. Mas o fato é que agora o Trump veio para botar para quebrar, né? Está desafiando o Irã naquela questão do Estreito de Hormuz. Diz que vai escoltar todos os navios que tem que passar por lá. Se for necessário, vai mandar escoltar, né? E já mandou, como já disse para vocês, toda a marinha iraniana praticamente para o fundo do oceano ali, não é? Estabeleceu 4 objetivos principais dos Estados Unidos na guerra. De uma certa maneira, quando a Casa Branca estabelece esses 4 objetivos, ele está também passando por cima ali do que acha o Benjamin Netanyahu, né? Ele falou, resolvendo esses 4 objetivos, a guerra para mim está acabada. É basicamente isso. Até a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, ela listou ontem, numa entrevista coletiva, quais são esses 4 objetivos do presidente Trump em relação à guerra contra o Irã, né? Diz que a vitória vai ser determinada e os Estados Unidos sairão da guerra quando esses 4 objetivos estiverem plenamente alcançados. E o primeiro já foi, ó. Destruir a marinha iraniana. Já está, jaz no fundo do oceano a marinha iraniana. Segundo objetivo, destruir toda a capacidade dos mísseis balísticos do Irã. Isso aí, Israel está bombardeando lançadores, bombardeando locais onde os mísseis estão escondidos, né? Vai mais um tempo, mas eles vão conseguir. Terceiro objetivo do Trump, garantir que todos os aliados do Irã no Oriente Médio, que são aqueles grupos Houthis, o Hezbollah, o Hamas, né, Israel está atacando o sul do Líbano, está praticamente dizimando o Hezbollah, né? Então, esse terceiro objetivo é garantir que os aliados do Irã não possam mais prejudicar os americanos. E o quarto e último objetivo é garantir que o Irã nunca obtenha a sua arma nuclear. Ele só vai sair da guerra quando esses 4 objetivos estiverem plenamente realizados. O primeiro já foi, que é mandar a marinha iraniana lá para o fundo do oceano, né? Destruir a capacidade dos mísseis balísticos, estão agindo ali junto com Israel. A perseguição aos grupos terroristas que o Irã financia também eles estão, né, fazendo, correndo atrás. E o último, garantir que o Irã nunca obtenha uma arma nuclear, né? E o que ele diz? Isso aqui é uma matéria que saiu no R7, né, falando sobre esses 4 objetivos do Donald Trump em relação a essa guerra. Aí o secretário do Trump da guerra, né, o Pete Hegseth, também disse que o Trump ia manter a luta pelo tempo que fosse necessário, mas o Trump está falando, como vocês sabem, em 4 a 5 semanas. Né? Ao ser questionado sobre qual seria a ameaça iminente que justificasse a realização de ataques norte-americanos contra o Irã, Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, afirmou que Trump não toma essas decisões isoladamente e que todas as decisões foram baseadas no efeito cumulativo de várias ameaças diretas que o Irã representava para os americanos.
Na verdade, o Irã ele tem um defeito, o regime dos ayatollahs, que é o seguinte: eles são muito fanatizados. E eles, por exemplo, eles não levam em consideração a arte da guerra. O que é a arte da guerra? Veja, você não pode se embater contra um inimigo que você não pode vencer. O Irã não tem capacidade militar para vencer os Estados Unidos da América, ainda mais em conjunto com Israel. E vamos acrescentar aí todos os países árabes ali da vizinhança que o Irã está atacando. Eles não têm. E ainda assim eles ficam mandando, eles são bocudos, né? Eles ficam mandando frases de efeito, que os americanos vão se arrepender amargamente, que eles vão destruir, que eles vão mandar os americanos para o inferno, todas essas coisas, e isso acaba irritando até o presidente norte-americano, irritando os generais norte-americanos, essa bocarra enorme dos líderes iranianos, porque eles só falam, eles não têm poder para isso, eles têm muito poder de fogo. Os mísseis balísticos, eles estavam quase conseguindo a sua arma nuclear, agora o que eles não têm é capacidade para lutar de igual para igual contra os Estados Unidos, né? Então fica essa situação, essa pendenga, eles vão enfrentar um inimigo, estão enfrentando um inimigo que eles não podem vencer. E quem acompanha o nosso canal, quem gosta do Sun Tzu, quem já leu Arte da Guerra, sabe o que significa quando você enfrenta um inimigo que você não pode vencer. Eles tentam vencer pela retórica, né, pela boca grande, pelas palavras, e só complicam mais a situação, né? Então a Caroline Levitt disse que tudo isso aí, né, encheu o copo e que todas essas ameaças diretas que o Irã fez e andava fazendo também foi um dos motivos pelos quais justificou os ataques americanos contra eles, né? A declaração de Caroline Levitt ocorre em meio à fala de Trump, que foi feita ontem, quarta-feira, dia 4, de que o regime iraniano representou uma ameaça aos americanos por cerca de 47 anos, desde que a revolução foi estabelecida lá em 1979. E na época o Ayatollah Khomeini tinha feito mais de 400 diplomatas e funcionários da embaixada norte-americana como refém por mais de um ano, quase um ano e meio. E eles só libertaram quando Ronald Reagan tomou posse e ameaçou atacar o Irã. Mas, né, acabou não atacando. E o Trump, tem um vídeo dele que está circulando aí no YouTube, o Trump bem mais jovem, né, com 40 e poucos anos, ele tem 79 hoje, né? Há mais de 30 anos atrás, no final dos anos 80, ele deu uma entrevista em vídeo que ele dizia que foi um grande erro do regime do Reagan não ter atacado o Irã naquela época, né? Poderia ter feito e ter derrubado o regime ainda na época do Ayatollah Khomeini. Então o Trump está sendo coerente com o que ele pensava há mais de 30 anos atrás, né, quando ele deu essa entrevista, 30 e poucos, 38 anos atrás, 37 anos atrás, basicamente, foi no final dos anos 80. Né? E segundo Donald Trump, o Irã iria fazer um ataque caso os americanos não fizessem. Então ele está dizendo que essa guerra foi um ataque de precaução, né? O que ele falou? Abre aspas, o Trump falou, eles teriam feito isso com Israel e depois conosco se não fizéssemos antes, se não se antecipasse, conclui o presidente. Né? O Senado americano apoiou toda a campanha militar, então não tem mais como os democratas tentarem impedir isso. Eles perderam a guerra interna dentro dos Estados Unidos. Ó. Senadores republicanos apoiaram ontem, quarta-feira, toda a campanha militar americana contra o Irã. Por 53 votos a 47, ó, todos os democratas votaram contra. Embora o Irã ameace continuamente os Estados Unidos, os democratas ainda votam a favor deles. Né? Você vê como o democrata é um traidor completo da pátria norte-americana. Né? Então, essa não é uma guerra para sempre, né? Na verdade, nem mesmo perto disso, isso vai acabar rapidamente, disse um senador republicano que é o Jim Risch, que é o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, ele que leu, fez o discurso dessa resolução, desse apoio do Senado norte-americano a favor da campanha, então, que o Donald Trump está promovendo, né?
Então, ó, não se esperava que a medida fosse aprovada, foi uma surpresa, os democratas ficaram chocados, já que os republicanos detêm só uma pequena maioria, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, né? Então, outras vezes os poderes de guerra do Trump foram cortados ali nas casas, né, legislativas, tanto no Senado quanto na Câmara, então eles ficaram surpresos que isso passou. Né? É quase que uma resolução bipartidária, não fossem esses traidores democratas. Né? E o Trump está dizendo que é tarde demais para o Irã, porque basicamente morreu todo mundo que poderia negociar alguma coisa. Né? O Trump disse que tem muita coisa ali governamental, está tudo destruído, né? Principalmente onde eles tomam decisões por lá. Bom, mas como todo mundo sabe, essa guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã não está resumida somente às armas. Né? É uma guerra de retórica, é uma guerra econômica, é uma guerra híbrida total. Né? O que diz no jornal Correio Brasiliense em matéria de hoje? Ó? Washington e Teherã reforçaram toda a retórica belicista nas últimas horas, e o Irã, né, eles têm aquela bocarra, né, deixando pouco ou nenhuma margem para uma rendição do regime teocrático islâmico. Ou seja, eles não vão se render, eles vão ter que ser destruídos. Não. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou que a maioria dos dirigentes iranianos, dos quais a Casa Branca pensava que poderiam comandar, né, o país, todos eles estão mortos, diz o Trump. Ó. A maioria das pessoas em quem pensávamos, né, negociar morreu. Agora temos outro grupo de dirigentes. Pode ser que também estejam mortos, segundo relatos que estamos recebendo, disse o Trump. O republicano avaliou que a Operação Fúria Épica, em conjunto com as forças israelenses, está indo muito bem e rapidamente. O que ele diz, né? Ó? Ele falou para o Friedrich Merz, numa reunião que eles tiveram essa semana em Washington, que é o líder, né, o premier alemão, que praticamente tudo foi destruído no Irã. Né? Então, é uma situação muito ruim para eles, para os iranianos, porque eles gritaram, né? Eles gritaram que, né, que eles são contra os americanos, morte à América, morte a Israel, o tempo todo. E o Trump está dizendo que eles estão flutuando no fundo do mar. Ó. Afirmou que os Estados Unidos estão dizimando, praticamente acabaram com a marinha toda do Irã. Ó. Em postagem nas redes sociais, o presidente americano disse que boa parte do quartel-general naval iraniano já está no fundo do mar. E ironiza, ó. Fora isso, a marinha deles está indo muito bem para o fundo do mar. O Trump ainda faz brincadeira, né? Ainda dá aquelas espetadas. Né? Então é complicado para os iranianos tudo isso que, né, vai acontecer. Né? Está acontecendo e vai continuar a acontecer. E ontem, o que o Trump está dizendo? Que eles vão escoltar, como eu falei aqui no início do áudio, que eles vão escoltar os navios para passar de maneira segura pelo Estreito de Hormuz. Né? O que o Trump disse? Ó, se for necessário, a Marinha dos Estados Unidos começará a escoltar petroleiros pelo Estreito de Hormuz o mais rápido possível. Aconteça o que acontecer, nós, os Estados Unidos da América, garantiremos o livre fluxo de energia para o mundo, escreveu Trump. Ó. O presidente também destacou que o poder econômico e militar americano é o maior da Terra e afirmou que novas ações poderão ser anunciadas. Ele está disposto a usar tudo que ele tem para proteger o mundo livre, né? Os Estados Unidos e o mundo ocidental. Né? A manifestação ocorre após declarações da Guarda Revolucionária do Irã, né? A Sepah, na sigla iraniana é a Sepah, em português é IRGC, né? A manifestação ocorre então após declarações da Guarda Revolucionária do Irã de que a passagem pelo Estreito de Hormuz não é segura e tem que ser fechada. Na última segunda-feira, dia 2, que foi anteontem, né, o governo iraniano anunciou, não, foi anteontem não, foi segunda, anteontem foi terça, dia 3, né? Então, na segunda-feira, dia 2, o governo iraniano anunciou o fechamento do estreito e afirmou que poderá atacar embarcações que tentem atravessar a rota, ou seja,
Eles mostraram quem eles são, né? Eles tentaram fechar só para garantir a segurança dos navios, não conseguiram, né? Os navios arriscaram, eles estão dizendo que vão atacar quem tentar atravessar a rota. Obviamente que não farão isso com navios russos e chineses, né? Principalmente os navios chineses, né? A rota está não oficialmente, ainda não é oficial, bloqueada. Ó. Apesar da ameaça iraniana, as autoridades militares norte-americanas afirmaram que a via marítima não está oficialmente bloqueada ainda. Todo esse impasse elevou a atenção em uma das áreas mais sensíveis para o abastecimento global de energia. Né? Uma boa parte do petróleo do mundo passa por lá. Né? Os preços do petróleo dispararam na terça-feira, dia 3, aí sim anteontem, né? Refletindo todo o temor de que a guerra no Oriente Médio se prolongue, né? Que o estreito seja efetivamente fechado por muito tempo e que ataques atinjam todas as instalações do setor de energia. Então isso é o mais complicado para o mundo, né? Que pode mexer rapidamente com a economia global, e o Trump não pode deixar isso acontecer, porque como eu venho falando para vocês em todas essas análises referentes a essa guerra, esse seria o momento então que a guerra serviria aos objetivos dos donos do mundo, né? E que ele não pode permitir que isso aconteça, porque aí eles vão usar essa situação para tentarem emplacar o Great Reset deles. Então o Trump sabe que isso tem que ser uma manobra curta, essa guerra. Tanto que na análise de ontem eu falei para vocês, aqueles que acompanharam, que os globalistões lá da Europa, né, os marionetões ali, até citei os 3 maiores líderes europeus deles, estão tentando entrar na guerra para tentar prolongar a guerra o maior tempo possível, exatamente como eles estão fazendo com a guerra da Ucrânia contra a Rússia, né? Porque os objetivos da guerra para os patrões desses marionetes é que eles consigam mexer, né, com a economia global. Algo que eles tentaram com o bichinho em 2020 e não conseguiram, depois com a guerra da Ucrânia desde 2022 até agora não conseguiram. Então quem sabe eles, né, com 2 guerras consigam, né? É o que deve estar funcionando dessa maneira a cabeça deles. Mas pelo jeito vai ser rápido mesmo, porque as operações estão indo a todo vapor, segundo Donald Trump, que garante que a marinha do Irã está toda destruída praticamente, né? Eles não têm mais a marinha ali, não é? Enfim, vamos aguardar agora as próximas ações dessa guerra. Agora, enquanto isso, no Brasil as coisas estão desmoronando. Brasília deve estar sem dormir. E eu estou postando análises, né, que a maior parte dos canais de direita aqui do YouTube, eles falam sobre o Brasil, obviamente, né? Não é o nosso caso, porque o nosso é um canal de geopolítica, a gente fala de problemas maiores que acabam afetando o Brasil. Mas como o mundo está numa virada muito grande e rápida, também vai acontecer no Brasil, né? Com a revelação de muitos podres de toda a nossa nobreza, né, de toda a nossa corte lá de Brasília, né? Então essas coisas eu venho postando nos grupos do Telegram e convido os amigos aí que ainda não estão no Telegram, né, os inscritos do YouTube, do X, aqueles que acompanham no nosso site que ainda não estão no Telegram, a acompanhar também pelo Telegram, né, os grupos GeoPoMRS e Geodiscussões, porque ali eu estou postando, fico postando o dia inteiro, ou até às 11 horas da noite postando, de hora em hora, a cada 2 horas, né, postando todas as notícias que a gente vem recebendo, tanto da geopolítica global quanto do Brasil também, né? De outros canais, de jornalistas, etc. E a coisa está bem quente aqui no Brasil, com a descoberta de tudo que está sendo encontrado lá no celular do Daniel Vorcaro, do Banco Master, que foi preso ontem de novo ali por ordem do ministro André Mendonça, né? Então acompanhem também os nossos grupos do Telegram, porque as coisas estão fervendo também no Brasil.
Tá bom, gente? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que colaboram financeiramente com essa nossa empreitada, com esse nosso trabalho de esclarecimento aqui. Quem puder ajudar, quiser ajudar com qualquer valor, eu estou sempre disponibilizando um número de conta no Bradesco e uma chave de Pix. Muito obrigado a todos. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.